Oi, oi, vamos começar aqui. Aguardar o nosso querido convidado, João Kranz. Então, hoje a gente vai começar a falar mais um pouquinho sobre a conexão bio. Então, vamos lá. Ah, maravilha! Agora sim. Opa. Ah, tá. E aí, agora deu certo? Certo. Tá me escutando? Eu tô. Tu consegue me ouvir? Sim, tranquilo. Mais ou menos. Mais ou menos? Não, não, tá bom. Eu botei Tá o vídeo aí, bom? tô te ouvindo bem. Sim, tá bom. Tá. Eu tô aqui fazendo uma ginástica para ver como que eu consigo colocar o meu telefone numa Tá bom. posição melhor. Ah, é complicado por causa do fone, né? O fone fica nesse daqui também, o fone fica embaixo. Daí eu tô segurando com as mãos, vamos aguentar. Vamos, eu tô enjambrando aqui, João, vamos ver. Tá. Vai lembrando, o pior é se ele cair durante, mas daí tu pega ele, né? Que bom que deu certo o nosso papo, tô bem, bem feliz que a gente vai poder fazer essa conversa. Tô com bastante Tá amigos bom. aqui, Quinta das Jabuticabeiras, Bioflora, preparados biodinâmicos, o pessoal aos pouquinhos vai entrando, e eu acho bacana a gente ir iniciando esse papo. Lembrando, as pessoas têm me perguntado, né, o que é essa conexão bio. Na verdade, é um nome que eu dei, porque a ideia dessas nossas conversas, João, é trazer a vida, né, bio, Uhum. de vida, conexão, que são as minhas conexões, as pessoas que fizeram parte da minha jornada com a biodinâmica, as pessoas que, de certa forma, agregaram muito valor à minha jornada. Então, por isso que também eu queria muito que fosse contigo, porque Bom. eu vou aproveitar enquanto o pessoal está entrando, sejam bem-vindos, né? Para contar para vocês como eu conheci o João Kranz. Foi no, se não me falha a memória, tu vai ter que me ajudar, tá, João? Porque eu acho que foi Ah, 2015, foi durante um encontro latino-americano de agricultura biodinâmica que aconteceu lá em Misiones, na Argentina, isso. Aham. e Lá na lá eu conheci Arapuca. na Aripuca. Foi um lugar Aham. lindíssimo, acho que foi um dos lugares Sim. fantásticos. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o João Kranz. Então eu vou fazer uma breve apresentação dele para quem ainda não conhece. O João Kranz, ele é citricultor, biodinâmico, claro. Ele é pai da Joana, ele é pai da Flávia, ele é esposo da Márcia. Além disso, ele também é membro da Associação Biodinâmica do Sul e ele é associado da Ecocitos. Eu fiz um resumão, né? Claro que o João é muito mais que isso. Se tu quiser complementar, João. Não, ficamos nisso, né? Cara, eu sou vice-presidente da ABD Sul, né? Na parte aqui do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. E também um dos sócios fundadores, né? Praticamente da Ecocities. Mas tudo bem até aí. Que ótimo, que legal. Então, esses bate-papos que eu estou fazendo com as pessoas é exatamente para mostrar isso. Eu conheci o João nesse encontro, que era o meu a primeira participação que eu fazia num encontro de agricultura biodinâmica, um encontro latino-americano. Recém saída do curso do Instituto Elo, com a cabeça cheia de ideias, o coração fervendo de intuito, de entusiasmo, mas ao mesmo tempo eu não sabia exatamente para que lado ir. E quando eu cheguei naquele encontro, além de ser tudo lindo, a paisagem, as pessoas que a gente se contatou, né, se conectou lá foram muito legais. Mas eu lembro que para mim, o que eu trago com mais carinho desse encontro foi ter te conhecido, porque de lá tu me contou do grupo de estudo de vocês em Montenegro, né? Me Uhum. convidou. Então eu morava na época em Bento Gonçalves. Era um pouquinho longe para ir a Montenegro, mas também nada que me impedisse de chegar com a minha supermotoca. Sim, E eu claro. lembro que os primeiros encontros que eu fui,
o pessoal ficou meio desconfiado, né? Essa gringa não vai durar esses encontros, eram encontros mensais que eram feitos, e eles pensaram, essa aí não vai durar, vai ficar, e foram muitos anos, né, João? Acho que foram mais de 4 anos Sim, de encontros. Então, para mim, tu me apresentou, de certa forma, o que eu intitulei carinhosamente de família biodinâmica, porque todos esses agricultores me receberam de uma forma tão boa, tão assim generosa, que até emociona de falar. Mas foi assim para mim um alento, né? Eu estava sozinha, ficava meio assim, o que que eu faço agora? E contar, e ver a experiência de vocês na prática, isso é o que me fascina da biodinâmica, é botar a mão na massa, sabe? Então uhum, ali foi realmente um carinho muito grande. Então te sou muito grata por essa oportunidade de ter me convidado a fazer parte dessa família incrível que começou com a Ecocitrus e depois virou um grupão enorme, né, João? sim, sim. Então vamos lá. Eu queria que tu nos contasse como é que tu conheceu a biodinâmica? Como foi a forma que ela chegou para ti? Hum. Assim, ó, eu vou falar bem pouquinho, um pouco da história, né, de como é que a gente começou da questão do orgânico, né, entrando na Ecocids, porque a gente não pode deixar isso de fora, porque a gente tem realmente uma corrida muito já bastante longa e intensa na biodinâmica, né? Hoje a gente vive, é uma filosofia de vida para nós a biodinâmica. Então, o que que acontece? Ali por 99, né? Nós entramos na Ecocitrus para sectos orgânicos, porque nós tínhamos muito problema de doenças nos citros, né? Pinta preta, e estava se usando muita química já naquela época para controlar. Então nós fomos para o orgânico, só que o que acontece? No orgânico, geralmente você apenas troca insumos, né? Aqueles que você pode usar. Então, tem muitos insumos que são permitidos na linha orgânica que também poluem, né? Que é Uhum. principalmente a questão do cobre. Então, nós começamos a usar os micronutrientes, né? Nós usava a cal da bordaleza, sulfocáustica, manganês, bário, e fazia uma mistura nos pulverizadores e aplicava. Eu tinha vezes que eu, na parte alta aqui da propriedade, eu passava a noite aplicando. Então, aquilo, pulverizador, aquilo é um ruído, é uma coisa muito terrível, né? Tá, mas e o que foi, então, o que que realmente foi o início aí da biodinâmica foi que veio um senhor da Alemanha, o Christian Wistenhauser, né, que vinha na Ecocitrus falar da biodinâmica. Ele era um dos pioneiros que fazia muito preparados, levava para os agricultores na própria Alemanha, né? E ele sempre trazia uma intérprete junto com ele. Eu acompanhei ele aqui na Ecocities pelo menos 2 vezes, que eu me lembro, né? E aí, o que que acontece? O Luiz, ele antes já fez o curso mesmo que você fez lá em Botucatu, né? O Luiz fez em 98. Mas sozinho não anda, é muito complicado, sabe? Fazer biodinâmica sozinho, eu aconselho não fazer. E aconselho sempre arrumar pessoas parceiras, que não é tão difícil, né? Então, depois disso, eu fiz um curso em Sentinela do Sul com o João, né? A gente fez cursos práticos, cursos de 2, 3 dias, né? O Hildo, outros colegas fizeram, nós fomos em 4 naquela vez fazer, mas outros já tinham feito antes, né? Mas o pontapé mesmo de começar a fazer preparados foi em 2004. O que aconteceu? Como a gente usava, então, esses micronutrientes, aplicava ainda a cala da bordaleza, 0,25%, que é baixa, mas acumula, a gente sabe que acumula no solo, no lençol de Uhum. água e tal. Então, quando a gente começou a fazer os preparados e aplicar, nós tínhamos um grupo de 6 pessoas, né? Então, nós fizemos, claro, os mais simples, os chifres, né? Que é o 500 e o 501. O que que acontece? A gente aplicou de uma forma que primeiro a gente ia num agricultor, né? E depois a gente ia no outro. Então, a gente ia no agricultor, agendava e dali ia no outro, né? Aplicar. Isso foi andando um bom tempo, até que a gente depois começou a fazer os outros. Quem nos ajudou muito a fazer os outros foi o João Folkman. Mas eu cheguei numa decisão assim, ó, eu não vou usar mais turbina, não vou usar mais trator e simplesmente fui radical. Parei totalmente com a questão das caudas e apliquei os preparados. Comecei a aplicar muito preparado, porque aqui a gente aplica bastante, né? A gente faz hoje, então o grupo faz todos os preparados e aplicamos sempre. Nós temos umas datas, né? Que é Natal,
501, na ressurreição, que é de Cristo na Páscoa, 501, e na morte, Sexta-feira Santa, o 500, né? E aí, durante o ano, os demais preparados também, né? O que que aconteceu muito hoje a gente observa muito, né? As plantas. A gente sabe o que que a gente deve fazer para ajudar quando é muito úmido, que nem agora está úmido. Eu estou vendo já para tem que aplicar um 501. Eu estou planejando, provavelmente eu consiga no sábado, porque a gente tem que planejar, tem que ver, tem que olhar para frente, né? Senão a gente não consegue se organizar e fazer. Então isso é uma coisa muito legal que a gente aprendeu, né? Mas a biodinâmica, então, essa parte inicial ela entrou dessa forma, né? Com muita ajuda do João, depois a gente começou a fazer os outros preparados, né? Depois a gente começou a fazer o milho-ramos, a camomila, né? O próprio carvalho, hoje a gente tem planta do carvalho aqui no grupo. E, a dificuldade que a gente ainda tem mesmo num dos preparados é na valeriana, mas eu acredito que com o tempo isso também a gente consegue a planta aqui, alguns já estão fazendo, né? Até vocês aí na Serra talvez tenham um pouco menos de dificuldade que nós aqui, que nós estamos apanhando. Nós tínhamos uma vez umas plantas aqui. Uma notícia, tô com uma amiga carioca, você não vai acreditar. A Valeriana floriu num apartamento, numa varanda de um apartamento no Rio de Janeiro, e ela está Olha, expandindo, indo para outros lugares, e já foi convidada por mim para a gente começar a fazer cultivo aqui. Eu quero trazer ela para a gente fazer uma palestra com aham, ela lá no grupo de Montenegro, com certeza, fica a promessa aí. que legal, oh, muito bom. Tá, Deise, então seria essa parte mais inicial, né? Que bacana. Poder... E daí vocês acabaram criando um grupo bem forte dentro da Ecocitos, que passou a ser uma das referências na nossa região aqui, né? Sim, esse grupo ele até não é muito grande, mas como se diz, é um grupo forte, porque ele não vai voltar mais atrás, né? A biodinâmica começou a existir, hoje nesse grupo a gente vive a biodinâmica no dia a dia, né? E esse grupo também então ajudou a fomentar outros grupos, né? Por isso que tem hoje o grupão, né? Com um grupo em Eldorado, um em Veracruz, contigo a gente tem grupo também, tá trabalhando um também em Taquara, né? E sempre ajudando. Se surgirem novos grupos, a gente pode sempre ajudar. O foco que mudou muito a vida da gente é esse. A gente gosta muito de ajudar os outros. As próprias escolas, né? Desde que você também ajuda nós sempre que é possível. A gente leva composto, dá algumas palestras, ajuda as crianças a montar uma horta. As crianças vieram aqui também já ver como é que funciona a agricultura, né? Já teve também o grupo de professores aqui que a gente passou uma tarde toda aqui, a tarde de campo, falando, mostrando de porquê e o que a gente faz, né? Isso é muito interessante, eu E vejo. essa parte do trabalho de vocês, da família Crans como um todo, porque além de ti tem a Márcia, né, que te ajuda profundamente, vocês são Uhum. encabeçam a propriedade toda, pode ser que até contrate algumas pessoas na safra, né, João, para ajudar em colheita, coisas assim, mas basicamente o trabalho é 90% só com vocês. É Então, que as... isso Pode de falar. vocês terem que fazer toda essa, como você disse, essa programação da propriedade, o cuidado, a aplicação, tudo com vocês, e ainda ter essa generosidade da parte de vocês de conseguir ainda tempo na agenda para compartilhar isso, para levar os alunos, para receber esses agricultores. Eu mesma já participei e sei dos projetos de vocês com várias escolas de Montenegro, um pioneirismo de vocês nessa parte. Conta pra gente como é que foi. É que essa questão, né, das escolas, a gente vê muito que as crianças elas estão muito estressadas e acabam que não aprendem o necessário, né, na sala de aula. E se ela for um pouco na terra, conseguir mexer um pouco, plantar algumas verduras, né? E até mesmo ela vendo elas crescerem e depois colher, a criança ela muda totalmente, né? Ela fica realmente mais calma, ela consegue entender melhor o sistema, né? E também os próprios professores, né? Eles têm que entender, né? De que como é que é essa vida do campo, né? E essas escolas que a gente está trabalhando são escolas do campo, principalmente, né? E o que que é muito legal é que com esse composto que a gente faz, né? Que é o preparado de composto biodinâmico, a horta ela fica maravilhosa, né? As verduras são assim muito bonitas. Até aqui em casa a gente plantou mais, plantou cebolas. Hoje eu colhi umas beterrabas, se apavorado o tamanho, coisa mais linda. Mas a gente percebe que é uma vida diferente, né? E as crianças, a gente gosta muito das crianças porque as crianças é a vida. Nós devíamos ser bem mais crianças, né? Ser mais brincalhões.
despertar mais a felicidade em nós, como nas crianças, porque aí a vida fica mais leve, né? E tudo funciona melhor, né? E isso eu vejo que é muito importante. Eu já tive quantos momentos, né, de conversa com professores, até na rede municipal de Montenegro, né? Eu fui, outros anos eu ia nas escolas à noite fazer encontros e conversar, né? Só que a questão toda ainda eu vejo a dificuldade que a gente tem é que as pessoas ainda não entendem, né? Talvez leve um tempo isso, porque não é fácil. Nós estamos num sistema muito de correria. Eu sempre falo, a gente compra aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem, né? Então, a felicidade fica muito distante. E quanto a gente precisa para ser feliz, né? Então, isso são enormes entraves. Eu digo sempre, a pessoa que seja feliz andando de bicicleta, né? E hoje a gente realmente deve de andar de bicicleta, porque a gente está muito parado, né? E isso, a agricultura eu vejo que é a única porta de saída para tudo que nós temos enfrentando, né, Desse? Exatamente. Aproveitando o teu gancho, João, eu queria que tu nos contasse exatamente isso, essa percepção, o que que muda para a gente, por exemplo, de quando tu trabalhava antes de começar essa transição para biodinâmica, né, que Uhum, fazia uma agricultura convencional, e de como a agricultura, de certa forma, ela amplia, eu sempre digo, o nosso olhar. Né? A agricultura biodinâmica, ela amplia nosso olhar não só para dentro da terra, da agricultura, do que a gente produz, mas ela amplia e transforma a gente como ser humano, porque a gente uhum, começa a entender que a gente, nós seres humanos, junto com os animais, junto com os vegetais e com os minerais, o solo, somos parte de algo muito maior. E eu acho que essa calma que tu consegue nos transmitir na tua fala e essa relação com a terra, ela nos incentiva o tempo todo a essa introspecção, porque é pegado o trabalho de agricultura, não é simples, né? Mas ao mesmo sim. tempo, esses minutos que tu tem de contemplar, como tu disse, a gente aprende a olhar as plantas. Então, passa a ganhar um significado totalmente diferente quando você está fazendo um planejamento. Você recém falou para a gente, tá muito úmido, já estou percebendo essa umidade, eu vou entrar com um Uhum, preparado químico. Então, a agricultura biodinâmica ela vai muito além desses conceitos agronômicos, que sim, são importantes, a gente precisa de um norte, uma bússola para a gente poder começar a andar, né? Mas essa observação que o agricultor tem junto com a planta, essa interação que acontece, eu acho que isso nenhuma faculdade pode nos dar, né, João? E vocês têm esse privilégio de viver no campo e serem realmente os especialistas disso, né? é que é assim, né? O que que acontece? A agricultura, ela está usando muito, né? A gente até não fala agricultura, porque hoje está se muito negócio. Quem usa muita química, para mim, não é mais agricultura, né, Desi? Deixou de ser, Então, a né? gente também estava nessa linha, só claro, no início, né? Por causa de surgir as doenças. Hoje, o grande problema são as doenças, mas é o desequilíbrio. Então, o que realmente aconteceu com a gente hoje está bem mais organizado, bem mais planejado, tudo está mais fácil de fazer, porque a gente tem um calendário que segue, né? Tem os dias, tem as observações, né, que tu consegue ter do clima das plantas, né? Tu enxerga perfeitamente quando uma planta está com alguma dificuldade, né? Tu tem todo o material, os preparados são as tuas energias. Basta tu saber para quê, quando e também o que que tu quer que a planta faça com aquilo que tu está alcançando para ela. Isso é a parte mais importante da biodinâmica, né? É porque eu costumo sempre fazer uma aplicação para puxar mais flores, né? Então eu vejo sempre uma época, né? Dia de flor, ascendente, né? E realmente agora os pomares ainda estão puxando botões de flores, né? Então, com essa grande dificuldade da estiagem que todos aqui tivemos, né? Desde que foi muito forte, Muito forte. a gente se organizou e conseguimos ajudar muito as plantas, né? Porque a gente fez aplicação de preparados de 14 em 14 dias e também começamos a ajudar numa coisa muito importante deles, que é a homeopatia. Nós usamos também uma homeopatia de arnica para a dor que as plantas sentiam, né? Então, uma semana a gente fazia arnica, CH6, na outra semana nós fazia 500 com Fladen, depois eu não tinha mais 500, então fazia só Fladen. Quando isso começou a chover, ninguém disse que estava seco, né?
E essa organização nossa, nós conseguimos fazer, então, muita poda agora, né? Muita poda na lua certa, com a aplicação da pasta, né? E além disso, né, bem rapidinho, a maior mudança nossa eu vejo que foi na relação humana mesmo. As pessoas, elas melhoram, né? Aqui a família, as gurias nos seguem, não adianta. A vida do dia a dia, elas acabam entendendo, acabam ajudando. Essa questão da Amazônia que a gente tem hoje, que é um grande desafio, né? Elas ajudam, às vezes, a plantar uma árvore, a ver a questão de cuidar das árvores, dos próprios animais, né? Eu acho isso muito legal. E elas crescem junto. Daí, às vezes, elas comentam, papai, mas será que os vizinhos estão enxergando o que a gente está? Não, a gente vai fazendo a nossa parte, eu sempre falo. Não vamos se preocupar de que o vizinho, porque o vizinho faz ou não faz. Não, nós temos que fazer bem o que é nosso, para o vizinho ver nós como um espelho e daqui a pouco ele também seguir, né? Eu sempre penso dessa forma. Quem puxa a frente, né, que nós somos uma propriedade aqui da família Trans, que puxa a frente na biodinâmica há um bom tempo, né? Ele tem que mostrar resultados, né? Então, se ele mostra resultados, talvez alguém o siga. Caso contrário, jamais, né? E também eu vejo assim, a gente tem que ser humano. Claro, a gente diz assim, parece que ninguém tem tempo para nada, né? Eu digo para meus colegas quantas plenárias que a gente teve na cooperativa ajudam as escolas. Quase todos têm crianças ainda nas escolas da sua comunidade, né? Todos têm composto, ajudam um pouco. Que eu saiba, ninguém até hoje ajudou. Nós tomamos um bom tempo, né, nessa tarefa aí, ajudando, né? Com mudas de banana, com mudas de tung, que são fáceis, que tá tudo cheio de mudas aí, né? Com composto, a gente 7 sacos de composto, e tá aí, né? Por que não fazer? Então, uma coisa que se vai construindo aos poucos. Só que isso vai construindo e quando chega num certo nível, a gente pensa, poxa, mas como é que isso foi tão longe? Que bom, né? Acho que é isso aí que acontece, né, Dele? Eu acho que esses laços que a gente cria com a biodinâmica, como eu tenho com vocês, e eu tenho com. A gente amplia, né? Cada encontro que a gente vai, seja nacional ou internacional, a gente vê que não importa se é no Chile, na Argentina, no Peru, na Costa Rica, tá todo mundo fazendo por um planeta. A gente mora num único planeta, independente Isso. das divisas políticas que a gente tem e físicas, é sempre muito além. E esses elos, né, esses laços que eu digo que a gente conecta, por isso que eu escolhi esse nome Conexão Bio, no sentido de porque a gente está realmente conectado por uma vida e ela é basicamente o todo, a gente é parte disso tudo. E essa tua ressalva que eu acho importantíssima e é um dos motivos pela qual aqui a gente não está falando de parte técnica, de como tu trabalha na tua Uhum. citricultura. Não, podia ser, mas isso a gente já fez dentro das associações biodinâmicas, né? Aqui é para trazer exatamente esse elemento humano. Então, como que a gente, digamos, poderíamos ser esses maestros, né? Esses regentes da orquestra de conseguir fazer a nossa parte junto com esse todo. Não só no sentido, eu sou o proprietário da terra e faço isso porque eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero vender uma fruta melhor. Não, mas como que é essa nossa ligação, né, de humano? Isso que tu traz para a gente poder ajudar o próximo. Vocês estão sempre, eu acho que tu é um dos caras mais generosos que eu conheço, tu e a Márcia, porque assim, o que vocês fazem, eu conheço, eu tive a oportunidade de ajudar vocês em uma escola, mas eu sei que vocês replicam isso pra caramba, vocês têm uma disposição imensa de fazer quilômetros para chegar em outros lugares e colocar, ajudar a colocar esse impulso da biodinâmica. A gente já fez trabalho junto em Santa Catarina, né, João, via BD Sul também. Uhum. E isso que eu acho interessante, a gente vai fazendo esses laços com as pessoas. Então, independente de ser um trabalho remunerado ou não, de fazer algo que é para a tua propriedade, a gente sabe que tem um trabalho espiritual por trás disso tudo, que também nos une e que é para todos, né? É para a evolução humana e planetária, porque a gente está junto nesse barco. É isso, Deise. É que o que acontece, eu sempre avalio da seguinte forma. Se eu ajudo, Deus vai me ajudar, né? Eu tenho muita fé nisso, nessa questão toda das energias que a gente consegue ter através dos preparados, né? Através dos planetas, né? E eu vejo que a parte espiritual envolve muito isso aí. Então, às vezes, a gente doa frutas para as escolas, porque sabe que tu vai colher tantas a mais se tu conseguir doar.
E todo mundo que come essas frutas que são feitas dessa maneira, eles percebem um sabor totalmente diferente, né? Eles até perguntam, mas o que que tem? Hoje, né? Eu colhi hoje ainda batata doce, né? O pessoal come batata doce. Meu Deus, que batata tão boa. Mas é porque ela é feita de uma forma realmente como já se fazia antigamente, há muitos anos atrás, né? E também, o que muito acontece também é que as energias dos preparados, né? A própria sílica, né? Que a sílica consegue fazer, as flores, né? O milho em ramos. E hoje nós também já descobrimos, né? Desde algo muito importante, o trio, né? Da inteligência. Porque no início a gente usava o solo apenas como um estruturante, né? Depois se começou a ver que o solo é vivo e tal. Agora já está se falando na biodinâmica, até mesmo na homeopatia, a inteligência do solo. Então tem o trio da inteligência, que é os preparados de camomila, milho e de urtiga. Imagina! Eu nunca tinha ouvido falar. Esse dia eu assisti uma live do cara da homeopatia, que é um cara muito forte dentro do Brasil, né? A gente está, às vezes assiste, está fazendo homeopatia bastante aqui já, e eu vejo que se combina muito bem, sabe? A biodinâmica com a homeopatia, né? E por causa do problema, às vezes a gente tem um problema de formiga, como a gente tem aqui, né? Estamos trabalhando ela com empatia. Aí daqui a pouco, como eu falei, da falta de chuva. E a gente vai sempre aprendendo. E o que é muito legal, a gente observa isso nas plantas, né? Como as plantas estão reagindo de uma forma muito legal. Porque no início, aqui, quando começou realmente o problema da estiagem, já se dizia as plantas já estão afetadas para o próximo ano, né? Taranã, né? Vai dar problema daqui a 2, 3 anos, sem contar com o problema desse ano. E quando começou a chover aqui, sabe o que está acontecendo? A chuva começou em maio e algumas plantas já floriram, né? Porque elas estavam em dormência, né? Uhum. Já deu frutinha completamente fora da época. Deu flor, deu fruta, né? Mas 2 meses antes do tempo. E ainda estão botando fruta agora. Eu comentei até com as gurias aqui em casa. Já vai recuperar muito do que a gente perdeu, porque vai dar uma safra como eu nunca vi. Tem 3 tamanhos de fruta diferentes nas plantas. Mesma planta. Imagina, né? Claro, elas vão ter que ter muita comida, vão ter que ter muito cuidado, senão elas não vão aguentar. Vai ter que se ralhar, vai ter que se podar mais, tirar o excesso para poder ter Uhum. uma fruta boa. Nisso, o agricultor vai ter que se dedicar e vai ter que se preocupar com isso, porque senão pode ser depois que ele vai ter uma fruta muito ruim na hora de colher. Isso também que tu fala é muito importante, né, João? Porque às vezes as pessoas também, eu vejo assim que tem muita gente que inicia na agricultura biodinâmica e acaba que desiste, porque assim também acha que é algo mágico, né? Que a gente começa a usar os preparados e que isso vai fazer da noite para o dia. Que eu brinco sempre assim, é uma expressão que eu uso. Até ontem jogou veneno, hoje aplica um preparado e quer que amanhã a planta tenha recuperado, regenerado a vitalidade de anos de veneno aplicado nela. É impossível. Então eu dou sempre o mesmo exemplo. Imagina aquela pessoa que bebeu a vida toda e que vai fazer essa transição para se limpar, para limpar o corpo. É a mesma coisa que a gente vai ter que fazer com essa limpeza do solo, da planta. Então é um caminho a percorrer. Então, hoje, quando a gente visita a propriedade de vocês e vê, é ver realmente no físico, eu digo, né? Porque às vezes a gente está num lugar e sente o astral, que é maravilhoso, mas a gente pode ver, no caso de vocês, a vitalidade real que essas plantas têm. Como tu disse, a colher uma batata doce, uma beterraba, uma fruta, e eu já tive a oportunidade várias vezes de comer na casa de vocês, e a gente sabe o sabor diferente que tem. Então, na Sim. verdade, as pessoas ficam encantadas quando conhecem uma propriedade como a de vocês, só que elas acabam que esquecem que são anos de trabalho, Isso. sabe? É um ritmo, a natureza segue um ritmo, a gente não Sim. consegue. A mágica que o agronegócio faz de entupir as coisas com veneno e fazendo em 40 dias aquilo está transbordando é uma ilusão. A verdade na natureza é cíclica e a gente, dentro da biodinâmica, respeita exatamente isso. E essa ressalva que tu fez é importantíssima para as pessoas que nos ouvem e que talvez queiram ou que já fazem, vão se identificar, que é trabalho. Quer dizer, não É, quer dizer que a biodinâmica vai salvar a lavoura se o agricultor não fizer a parte dele, né, João? é que é assim, né, Deise? A grande dificuldade, até mesmo da agricultura orgânica, é como conseguir um adubo, né? Esse é o primeiro ponto. Isso, claro, nós estamos bem porque nós temos muito composto. Mas assim, ó, tu pode também, a gente trabalha aqui, né, Deise?
você sabe tão bem quanto eu, as árvores, né? As próprias árvores, o manejo do sistema de floresta nos dá bastante matéria orgânica para ter no pomar, né? Então isso também ajuda. E aí o que que acontece? Hoje tem composto que não é muito caro para a gente comprar, né? Compra composto e faz ele ficar realmente bom. Inocula os preparados no composto, né? Na pilha. Aí você vai ter um outro material, né? Que são as energias que você está inoculando dentro desse composto. E aí depois você vai usá-lo com menos volume e menos frequência. E a fruticultura hoje se vê muito bem, né? Nós levamos um certo tempo para isso, trabalhando com a biodinâmica na pasta que a gente mesmo desenvolveu aqui, né? A pasta biodinâmica, o Luiz, aqui nosso colega, e eu aqui da família Canete, desenvolveu uma pasta que você pode produzir frutas só fazendo poda. Imagina, você não precisa se preocupar tanto assim com o solo, porque realmente funciona. Então, isso são pontos assim, ó. Hoje já se tem, mesmo na questão das nativas. Eu e a Márcia plantamos banana sem saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Plantamos abacaxi da mesma forma. Hoje está aqui, é só vir olhar, né? Existe hoje, não é como a gente que não sabia o que, que ia dar. Nós tivemos uma pessoa que fez mestrado com nós na Ecocitos que nos xingou bastante, hoje eu nunca mais esqueço. Ela disse assim: vocês são doidos, vocês estão deixando árvore, estão plantando árvore, isso não vai dar certo, sabe? Nos questionou. Eu gostaria de encontrar essa pessoa agora, que ela voltasse para olhar como tá, né? Isso eu nunca me esqueço, né? Fomos questionados aí, um grupo de agricultores que ela veio fazer o trabalho, né? Mas graças a bom Deus, a propriedade está dando cada vez mais retorno. Quanto mais tempo você faz a biodinâmica, melhor vai ficando esse solo, né? As plantas, os animais são mais calmos. Tem uma questão deles que eu gosto muito de comentar, a questão das cobras, né? Porque o pessoal fica apavorado com cobra, né? E as cobras mudaram completamente o comportamento, uma coisa muito, muito, muito bacana. Elas são calmas, eu tiro elas do lugar. Dificilmente tu enxerga uma, há muito tempo não vi mais, mas quando tem, aqui tem as que mais tem são as jararacas amarelas, né? E essas eu já troquei de lugar, porque às vezes eu corto com a motosserra por baixo das árvores, né? Daí elas se assustam, né? Barulho. Eu tirei do lugar, ela sempre para, né? Quer voltar para o lugar que ela estava, não fica mais com aquela reação que as cobras tinham quando eu era guri. Elas sempre queriam te atacar, né? E Uhum. hoje eu vejo que o maior problema das cobras é o veneno, entendeu? Eu entendi isso perfeitamente. Onde tem veneno, a cobra fica estressada, fica doida, né? E aqui o que faz ela ficar calma? Os próprios preparados, né? Porque ela em algum ponto, né? Tu aplica em toda a propriedade, ela vai estar recebendo material também. Então, nunca eu acho que alguém ouviu falar de cobra mansa, né? Os caras, vamos dizer, o João é mais que louco. Mas é realmente quem observa, acompanha, é o que está acontecendo aqui, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque a gente consegue cuidar melhor da fauna e da flora, né? Com essas energias que a gente busca em volta. Então é uma maravilha. Eu estou muito entusiasmado. Eu já sempre fui muito otimista, agora estou bem mais ainda. Eu acho que é por isso que a gente se dá bem, João, porque eu era uma otimista que estava órfã. Eu saí, eu queria me encontrar num grupo e vocês me acolheram em Montenegro e eu acho que só reforçou dentro de mim esse entusiasmo. Não só no sentido teórico, dizer assim, tá bom, agora eu entendi, eu vi, eu quero fazer e como que eu faço. E ver vocês aplicando isso tudo, sabe? Foi realmente muito importante para mim essa convivência. É importante agora, a gente está nesse estado de isolamento, mas eu tenho fé que isso vai passar e que a gente vai voltar aos nossos encontros fantásticos para elaborar ainda muitos e muitos preparados juntos. Por enquanto, a gente tem que estar se virando, fazendo meio que sozinho. Eu não gosto, mas sempre chamo uma vizinha, É, né? Para fazer sim. aqui junto. Mas eu acho que é importante a gente manter, respeitar esse ritmo e acreditar, né, que esse trabalho todo que a gente está fazendo é para um bem maior, como tu disseste, né? Tu tá deixando essa herança viva para as tuas filhas, que é esse exemplo que tu e a Márcia estão passando, é o exemplo com que elas convivem no grupo de todos os agricultores, né, da Ecociclos, mas também no exemplo que vocês dão, levando esse conhecimento vivo para as escolas. E para mim isso da observação é fantástico, porque dificilmente a gente também se coloca nesse olhar de contemplar, né? A gente normalmente ataca elas também porque também tem medo delas. Então, Aham. quando
a pessoa usa os preparados, eu digo assim, o organismo vivo ele vai se formando, ele leva um tempo, né? Não é jogou preparado, pirlim pim pim e saiu uma mágica e que tudo agora está em harmonia, como tu falou. O desafio das formigas, de cobras, de várias, mas a gente vai percebendo essa mudança no gesto dos animais, no comportamento, não só dos animais, como das plantas e da gente mesmo. Porque possivelmente eu acredito que antigamente, quando tu também utilizava, né, uma agricultura convencional, tu também não tinha tempo. Como tu disse, a gente fica naquela loucura de aplicar, de fazer e de tipo hamster que eu digo, né? A gente está sempre correndo atrás da roda, mas não consegue parar. E a agricultura, ela tem, a biodinâmica, eu acho esse poder de fazer isso com a gente, assim, desse centramento que a gente ganha, que só também consegue fazendo, né, João? Quando a gente faz os preparados, é quase que uma meditação, né? Sim, isso é muito legal. Isso faz também com que as pessoas do grupo, né, elas tenham uma sintonia melhor. E todo esse organismo, né, a propriedade, o organismo das pessoas, dos animais que fazem parte desse organismo maior, eles conseguem viver em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, uma planta com a outra, os próprios animais, né? E os preparados, eles levam essa harmonia, né? E conseguem, tipo, equilibrar. Quando falta chuva, tu tem alguma coisa que pode trazer umidade. Quando está em excesso, como agora, tu tem aquele que consegue levar luz, né? O que acontece, eu venho observando isso desde que a gente começou a aplicar preparados, o diferencial que é feito é o querer do agricultor, né? Nele querer fazer e nele acreditar, né? Eu sempre me preocupava muito com essa questão da química, porque a química ela quebra toda essa cadeia, né? Ela quebra a cadeia do equilíbrio, ela desequilibra, ela consegue fazer com que haja sempre cada vez mais retrocesso. Então, eu vejo assim, o agricultor ele tem que começar a fazer diferente, mas como você mesma falou, o problema nosso é conseguir parar para pensar, né? Vamos parar, vamos pensar. Vamos botar daqui a pouco uma meta. Eu vou começar a usar preparado para ver o que acontece. Eu sempre penso assim, não tem que imediatamente parar de usar a química, porque aqui foi um desafio bastante grande, porque o desequilíbrio que tinha, né, Daisy, fez com que a gente teve perdas, né, porque a gente parou totalmente de usar a química que era usada, né. Então, o que eu peço para os agricultores que queiram mudar a forma de produção deles, até mesmo para orgânico, que eles façam devagar. Daqui a pouco deixam até árvores dentro de um pomar convencional, por que que não, né? Não, não, não é, a gente foi radical, eu sou radical mesmo, né? Eu digo que eu parar e parei, e eu acredito que dá certo isso, e vamos lá. Claro que a gente sofreu impactos econômicos no início, é normal, mas se eu tivesse feito de outra forma, não teria esses impactos tão fortes. Mesma questão é a das árvores, que eu comentei ainda com um colega desses dias. Temos muitas árvores porque eu deixei em árvore demais, né? Agora, para fazer o manejo, é bastante complicado, porque dá muito serviço, né? Tem que podar, tem que tirar o excesso, né? Se eu tivesse deixado menos, seria mais fácil, só que daí o processo é muito mais longo, né? Para ter esses resultados que a gente já tem agora, né? E, e muitas vezes o agricultor pensa assim, não quer se judiar, usa máquina. Tá, ele tá certo se tu vai pensar, né? Por que que eu vou capinar? Não, o João aqui, eu comecei num pomar grande aqui a usar a enxada embaixo para tirar os brotes das árvores que eu cortei, das novas que vêm surgindo. Porque se tu usar roçadeira, tu não consegue, tu não cabe embaixo das plantas, né? Usar a motosserra, a tua coluna judia. Uhum. Então eu uso uma enxada que eu bem afiada, com a lima bem boa, e daí eu corto isso e mexo um pouco por baixo do vão. Ah, eu gosto de fazer isso, eu adoro. E aí tu logo vai ver a diferença, né? Então eu aproveito o quê? Os dias de chuva para isso, né? Esse dia de chuva aí, eu tava sempre capinando. E fica legal, porque tu não tem que matar aqueles índices que tem. Se tu quer algum que mora, tu puxa ele para fora, né? Mas tu incorpora a matéria orgânica no solo
e tu faz adubo com aqueles brotos que estão ali, já 1 metro de altura, às vezes 1,5 metros, né? Porque cresce tudo muito rápido. E isso é um manejo que eu vejo muito interessante. Nos pomares novos, colocar composto, colocar biofertilizante, que é o que a gente faz, e usar a enxada, né? Usar a enxada 3, 4, 5 vezes no ano. A gente tem desde um pomar de limão que tu ainda não viu aqui no potreiro. Lembra que eu tinha umas vaquinhas aqui? Lembro. A gente fez um pomar de limão, agora completou em agosto 2 anos. Meu Deus, eu consegui as mudas do nosso colega Gilmar, uma muda maior, né? Já tem fruta, tu te apavora o tamanho. Ninguém acredita. Tá muito show. Eu acredito, eu acredito. João, olha, muitíssimo obrigada. Eu não sei, eu ainda tô com super. Quero pedir desculpas a todas as pessoas que entraram, que deixaram seus comentários. Eu consegui ver muita gente que entrou. Eu não consegui ler todos os comentários, eu ainda estou apanhando um pouquinho dessa tecnologia. Então, ou bem eu presto Aham. atenção e converso, ou bem eu olho os comentários. É, que- Mas eu é, quero agradecer, tá? Todo mundo que deixou os seus comentários pra gente aqui. Perdão que eu não soube e não consegui responder. Mas também queria agradecer o teu tempo, João. Eu sei como é corrido, começa cedo na lavoura, passa o dia inteiro, vocês estão em plena safra aí numa correria. Ter tirado, como eu disse, tu é o cara mais generoso que eu conheço, ter tirado esse tempo para a gente poder conversar e compartilhar mais essa vez todo o teu conhecimento de biodinâmica no sentido de transformação pessoal, sabe? E isso que eu queria trazer para as pessoas se incentivarem a fazer a biodinâmica e perceberem que vai muito além de uma propriedade, que a transformação humana que a gente ganha é incalculável, eu digo sempre, tá? Então, muito, muito obrigada por ti, pela Márcia, pelas meninas que eu sei que estão aí. Um abraço enorme para vocês e te agradecer de fundo do coração por tudo, pela família biodinâmica e pelo compartilhar. Desde não, a gente agradece o tempo, né, a gente faz, né? É que tem uma historinha que diz assim: quando você quer que algo seja feito, peça para aqueles que realmente não têm tempo, né? Porque aqueles que dizem que não têm tempo não fazem, não adianta. E eu queria até colocar, né, se alguém quiser acessar o Face da família Kranz, né, acompanhar a família, é ótimo. E que amanhã a gente tem uma live muito legal, né, de agrofloresta pela Ecocitos, a gente vai falar aí uns 20 minutos, né, às 7 horas da noite. Porque amanhã é o dia da árvore, né? E a gente sabe o que está acontecendo na Amazonas, eu acho que nós temos que, quer dizer, em todo o Pantanal lá, né, essas queimadas, nós temos que mostrar que você consegue fazer agricultura em companhia das árvores, né? Com Tá bom, Deise, eu certeza. agradeço então, né, pela Obrigadão. oportunidade, né? E Seguir a um abraço família tudo de bom para Crans no você. Instagram e seguir a família Crans no Facebook, então, e acompanhar essa live imperdível amanhã. Estarei lá. Ok, valeu então. Tchau, Tá? tchau. Abraço, João. Até mais. Obrigada a todos que estiveram conosco. Acompanhe a próxima. Abraço. Isso, valeu. Tchau, tchau.